Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos à Igreja Batista do Fonseca. Estamos mais uma vez reunidos em nosso culto virtual. Eu estou aqui na minha sala, aqui na igreja, você na sua casa ou em outro lugar qualquer. Mas na verdade, irmãos, isso não importa, porque nada e ninguém pode nos impedir de celebrarmos o nome de Jesus como igreja, reunida dessa maneira um pouquinho diferente do que estamos acostumados, né? Ao longo de anos estivemos sempre presentes no templo da nossa igreja. Mas, meus irmãos, por conta ainda da pandemia, do coronavírus, nós estamos reunidos dessa forma. E desta forma, nós estaremos, irmãos, nos alegrando na presença do Senhor, ouvindo a sua palavra, cantando louvores ao seu nome. Estaremos, irmãos, vivendo essa experiência que é única, entenda isso, é única neste dia, né? Que bom que você está aqui comigo, me alegro muito com a tua presença, espero que você esteja com a sua família. Mas, meus irmãos, vamos orar agora, vamos falar com Deus, dando início, então, a esse tempo que eu considero como um tempo realmente precioso para todos nós. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Meu Pai, muito obrigado por mais um domingo em nossas vidas. Estamos felizes porque podemos, de forma muito tranquila, louvar o Teu nome, ouvir a Tua voz, ter esse momento contigo, esse momento como igreja. Nós estamos reunidos como Igreja Batista do Fonseca, a Igreja do Senhor, a nossa igreja. Pai, muito obrigado por essa oportunidade. Senhor, fale ao nosso coração, atenda às nossas necessidades, vá ao encontro de tudo aquilo que temos, Senhor, e que somos. E saiba que tudo que temos e que somos precisa da Tua bênção, da Tua boa mão, Senhor, abençoando, conduzindo, orientando, livrando, fazendo estes sinais e maravilhas que só o Senhor pode fazer. Meu Deus, receba a nossa adoração, a nossa gratidão, é o que eu te peço, no doce nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, vamos cantar uma canção de louvor a Deus. Sempre tenho feito esse pedido, né? Não fique apenas ouvindo, mas participe, cante você, cante sua família. Vamos louvar a Deus e daqui a pouco eu volto com a mensagem de hoje. Bom dia, irmãos, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, que estejam todos bem. Quero te convidar a estarmos nesse momento louvando a Deus, engrandecendo o nome dEle. Quero também deixar aqui um abraço para os aniversariantes aí da semana, do mês. Ontem foi aniversário do Tino Júnior. Um abraço, meu irmão. Deus te abençoe cada vez mais. Você, essa família aí que você tem, linda, que tem nos abençoado tanto. Que Deus continue te abençoando, tá, meu irmão? Vamos cantar? Chama aí o pessoal da sua casa, para um momentinho aí e chama todo mundo para louvarmos juntos, cantarmos e ouvirmos a palavra de Deus através da vida do nosso pastor. Vamos lá? Graças ao nosso Deus, o seu amor é para sempre, pois Ele é bom e não há outro igual. O seu amor é para sempre. Te dou louvor. O seu braço forte estendido está. O seu amor é para sempre. Pela vida que renasceu, o seu amor é para sempre. Te dou louvor, te dou louvor. Para sempre Deus bondoso, para sempre Deus fiel, para sempre Deus conosco, para sempre. Do nascer ao pôr do sol, o seu amor é para sempre. Por sua graça vou continuar, o seu amor é para sempre. Te dou louvor, te dou louvor, para sempre.
para sempre. Você pode dizer aí, para sempre Deus bondoso, para sempre Deus fiel, para sempre Deus conosco, para sempre. Amém. Glória a Deus. Muito bem, meus irmãos, chegou a hora da mensagem de hoje. Que Deus te abençoe, que teu coração esteja pronto, preparado para receber aquilo que Deus colocou no meu coração para compartilhar contigo nesta oportunidade. Estamos trabalhando a série que tem como nome As Virtudes de Termos um Deus, né? As Virtudes de Termos um Deus. A ideia é mostrar o quanto é bom, né? O quanto é virtuoso servirmos a Deus, termos fé no nosso Deus, o quanto nosso Deus é maravilhoso, é um Deus grande, cheio de atributos que só Ele tem e mais nenhum outro Deus tem. Se é que existe outro Deus, né? Na verdade, sabemos que só existe um Deus e é o nosso Deus. O tema de hoje, o subtema, né, que eu sempre chamo, é o seguinte: a virtude de termos o mesmo Deus de Daniel. Vou repetir. A virtude de termos o mesmo Deus de Daniel. E quero ler, irmãos, um versículo do capítulo 6 deste livro, né, do livro de Daniel. Daniel, capítulo 6, verso 10. Daniel 6:10, que diz assim: Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, que a tua palavra nesta oportunidade traga todas as necessidades, venha atender a todas as necessidades das pessoas que estão me ouvindo, dos meus irmãos, dos meus amigos que estão me ouvindo. Que a tua palavra revele Jesus Cristo, que a tua palavra fortaleça a fé, que a tua palavra alimente a alma, que a tua palavra, Senhor, neste momento, traga aquilo que em nenhum outro lugar podemos encontrar, em nenhuma outra palavra podemos encontrar. Ajuda-nos assim, que eu seja um instrumento para isso, é o que eu te peço, no doce nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, no capítulo 6 de Daniel, encontramos uma história que certamente é muito conhecida de muitas pessoas que já leram a Bíblia, que conhecem a Bíblia. A história desse homem, ele viveu no tempo de um rei chamado Rei Dario, e ele era uma espécie de funcionário público do governo daquela época. Ele era um homem de confiança do rei, ele desfrutava realmente de privilégios, né, na relação com o rei Dario. Isso era tão forte que Dario intencionava colocá-lo à frente de todo o império, colocá-lo como uma espécie de presidente entre os governadores, né, aquele que estaria presidindo os governadores de aproximadamente 120 províncias persas. Essa colocação privilegiada, né, esse carinho que Dario tinha por Daniel, trouxe, irmãos, ciúmes, trouxe inveja em relação aos outros altos funcionários desse governo. Eles, por saberem que Dario tinha a intenção, né, de colocá-lo como líder principal dentro do seu governo, esses homens, eles então começaram a tramar alguma coisa que pudesse prejudicar a imagem de Daniel perante Dario. Investigaram sua vida profissional, mas não encontraram nada, absolutamente nada. Daí então eles resolveram montar um esquema, preparar uma espécie de armadilha que afetasse a fé de Daniel. E foi uma turma grande, irmãos. A Bíblia fala que foram os supervisores reais. Olha, veja bem o grupo de pessoas, né? O quilate das pessoas que estavam tramando contra Daniel. Todos os supervisores reais, prefeitos,
príncipes, conselheiros e governadores. Todos eles se reuniram e bolaram então uma espécie de decreto, uma sugestão de decreto ao rei Dario. E eles sabiam bem que esse decreto afetaria diretamente a fé, a religião de Daniel. O decreto era que nos próximos 30 dias, a partir da assinatura do decreto, qualquer pessoa que orasse a qualquer deus ou a qualquer homem, exceto o rei Dario, fosse colocado na cova dos leões, tivesse pena de morte, era tão somente isso. E, irmãos, quando Daniel fica sabendo do decreto, ele se comporta como nós lemos aqui no verso 10, Ele então vai para sua casa e ali ele no quarto, segundo o texto, no seu quarto, no andar de cima, e onde as janelas davam para Jerusalém, a grande referência da sua fé, ali Daniel então, ele ora. E ele passa a orar diariamente 3 vezes, de joelhos dobrados. E isso foi visto por esses homens, e trouxe consequências terríveis para Daniel, de forma muito impressionante. Irmãos, eu quero me deter hoje no verso 10, porque nele nós temos algumas lições importantes que mostram o quanto é virtuoso para todos nós termos o Deus de Daniel. Isso porque, meus irmãos, é o mesmo Deus hoje. O Senhor a quem Daniel entregou o seu coração e a sua vida é o mesmo Senhor a quem entregamos o coração e a vida hoje. E as respostas que Daniel trouxe para esta circunstância, para essa situação, são de certa forma interessantes, e eu gostaria muito que você prestasse muita atenção, porque elas podem te ajudar neste tempo, podem ajudar a você e a mim também. O mesmo Deus de Daniel, irmãos, é o nosso Deus. E quais são as virtudes de termos o mesmo Deus de Daniel? Em primeiro lugar, é que ele nos capacita a sermos firmes. Firmes. Havia no coração de Daniel aquilo que eu quero chamar de determinação, de convicção da sua fé. De se manter, irmãos, inabalável, independentemente do que esteja acontecendo. Certamente, irmãos, foi esta firmeza na fé que provocou esse tipo de ciúme no coração daqueles homens, esse tipo de inveja. Mas, irmãos, mesmo convivendo com a inveja daqueles homens, Daniel em nenhum momento negociou a sua fé. Eu fico pensando que, de alguma maneira, aqueles homens deveriam sinalizar o quanto eles estavam incomodados com a fé de Daniel. Eu vejo isso, irmãos, porque ao tentarem vasculhar a vida profissional de Daniel e não achando nada, eles pensaram então na fé que ele possuía. Eles devem ter tido informações sobre a fé de Daniel com o próprio Daniel, nas conversas, na própria postura, no próprio comportamento. Sabe, irmãos, eu queria que você entendesse, isso serve para mim e para você, que é isso que Deus quer de todos nós. Na verdade, é isso que Deus espera de cada um de nós. Este deve ser o nosso alvo de vida. Firmeza na nossa fé. Não negociá-la, não negociar os seus valores, não negociar as suas orientações, as suas virtudes, não negociar com ninguém e em momento nenhum. Deus nos ajuda, irmãos. Eu estava lendo nos comentários sobre Daniel e um dos comentaristas dizia que é interessante, Daniel é um dos homens da Bíblia que não traz, a história de Daniel, os relatos sobre Daniel não nos traz nenhum ponto negativo.
Daniel foi um homem que correspondeu aos anseios de Deus, a ponto de, na sua palavra, encontrarmos boas referências. Mas, irmãos, Daniel era um homem como eu e como você, um ser humano como eu e como você, pecador, certamente vivia estava diante de tentações, diante de provações, das mais variadas que a gente possa imaginar. Então é sempre bom pensar que Daniel era um homem como eu e como você, mas um homem firme, convicto, determinado, que não deixava que a sua fé fosse afetada por qualquer tipo de conselho e muito menos por qualquer tipo de situação que lhe aparecesse. Certamente, irmãos, a notícia do decreto trouxe uma certa preocupação, um certo abalo ao coração de Daniel. Mas nós temos uma segunda lição que está muito relacionada a isso que eu acabei de dizer, que é o fato de que Deus também nos capacita a sermos confiantes. A virtude de termos um Deus é que Ele nos capacita a sermos confiantes, firmes e confiantes. É engraçado, porque você pode estar firme na fé, mas viver extremamente abalado. Você mantém a sua postura, não negocia com ninguém, mas o seu coração fica extremamente atrapalhado, abalado, estremecido por conta das circunstâncias. Mas com Daniel, mesmo lhe trazendo um certo impacto, que eu creio que aconteceu, Daniel se mostrava tranquilo, até porque, irmãos, a circunstância era muito severa. Daniel foi ameaçado de morte. De morte. Quando Daniel lê o decreto, ele vê ali uma ameaça à sua integridade física. Mas sabe, irmãos, a confiança de Daniel, ela nos faz conhecer uma espécie de hábito, de comportamento que nós precisamos aprimorar cada vez mais na nossa caminhada cristã. Porque podemos perceber que na vida deste homem a oração era algo natural e não sobrenatural. Daniel vê o decreto, sente o impacto, vê a ameaça de morte e de uma maneira assim muito natural, ele vai para sua casa, para o conforto do seu lar, na segurança da sua casa, busca a referência da sua fé, que eram as janelas voltadas para Jerusalém, e 3 vezes por dia Daniel orava, conversava com Deus. Era algo muito tranquilo para ele. Eu achei interessante essa ideia de ter a oração como algo natural e não sobrenatural, porque infelizmente, para pensar um pouquinho, como é que tem isso como é que tem acontecido isso na sua caminhada? Para muita gente, a oração ela é sobrenatural, ela é um negócio extraordinário, não faz parte do seu dia, não faz parte da sua rotina. Então, de vez em quando está na igreja, quando assiste o culto online, quando participa de algum encontro hoje, os encontros virtuais, mas é sempre quando está sendo motivado ou motivada através de questões exteriores, de encontros, de participações, nunca algo que está presente no dia a dia, mas para Daniel era algo que acontecia no seu dia a dia. Eu ouvi uma frase essa semana, irmãos, que achei interessante, quero compartilhar com você a respeito da oração. A frase é a seguinte: transforme em oração tudo que é preocupação. Vou repetir: transforme em oração tudo que é preocupação. Daniel fez isso, irmãos. Por isso que é importante orar como Daniel orava. A confiança de Daniel era algo que era refletida através da sua caminhada de oração. Confiava em Deus e mostrava sua confiança por conta dos momentos em que falava com Deus.
Terceiro lugar, queridos, a virtude de termos um Deus nos capacita a sermos agradecidos. No texto que li, queridos, às vezes passa rapidinho, né? Não conseguimos perceber. Lemos que 3 vezes por dia Daniel se ajoelhava e orava agradecendo ao seu Deus, como antes costumava fazer. Essa virtude, irmãos, ela é importantíssima e eu creio que é uma questão primordial. Como povo de Deus, irmãos, nós somos motivados a termos uma vida de gratidão. Mais uma vez eu toco nesse tema porque entendo, irmãos, que ele precisa ser cada vez mais forte na nossa caminhada. Já sinalizei algumas vezes aqui a respeito da pandemia, né, da quarentena. Esse é um tempo de murmuração. Temos muitos motivos para reclamarmos, para nos amargurarmos, nos angustiarmos com as restrições, com os impedimentos, com todas as ameaças, né? Os meios de comunicação estão cada vez mais abastecendo a população de informações, algumas muito boas a respeito da pandemia, outras nem tanto. Enfim, se formos reunir aqui os elementos de hoje, desse tempo, certamente teríamos mais razão para reclamar do que para agradecer. Mas, meus irmãos, entenda isso, nós fazemos parte, eu e você, do povo que vive agradecendo a Deus. Por quê? Porque percebe que em Deus somos muito abençoados, somos muito agraciados, temos mais do que merecemos, temos essa consciência. E independentemente da circunstância, da situação, nós devemos nos colocar diante de Deus com o coração agradecido. Sabe, irmãos, Daniel poderia ser um homem revoltado, ele poderia se ajoelhar diante de Deus e reclamar daquele decreto especialmente, né, da injustiça que estava sendo colocada, do quanto era irregular aquele tipo de proposta, aquele tipo de lei, especialmente para ele, um homem tão fiel, que andava na integridade, que andava na santidade, não merecia agora ter a sua fé violada por conta de um decreto, mas, meus irmãos, temos aqui o texto que mostra que ele se colocava diante de Deus agradecendo, agradecido. Isso tem que ser a nossa marca, queridos. E, por último lugar, irmãos, uma quarta lição. A virtude de termos o mesmo Deus de Daniel é que ele nos capacita a sermos constantes, a sermos perseverantes. Vamos pensar primeiro na oração, tá? Ele antes costumava fazer. A oração na vida de Daniel era uma capacidade que Deus lhe dava de ser constante e perseverante nesse tipo de relacionamento com Deus. Isso, irmãos, é muito importante porque a fé ela não pode ser de tempo em tempo. Ela não pode ser exercida na medida conforme as coisas estão acontecendo. Então, dependendo do que está sendo retratado hoje, teremos mais fé ou não. A nossa fé precisa ser uma fé forte e constante. E eu quero, irmãos, concluir pensando um pouquinho ainda nessa perseverança e pensando no que o final do capítulo 6, de alguma maneira, irmãos, nos mostra sobre esta constante confiança de Daniel em Deus. Por que eu estou falando isso? Porque Dario, se você for ler o capítulo 6, você vai encontrar o ponto em que Dario tenta de todas as maneiras tirar Daniel da cova dos leões. Mas o Dario, o rei, por conta de ter assinado o decreto conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar, ele não consegue.
as articulações humanas não conseguiram tirar Daniel da cova dos leões. Nem Deus quis tirar Daniel da cova dos leões. Mas Deus livrou Daniel dos leões. Daniel foi para a cova dos leões e ali Deus livrou Daniel dos leões. Entenda uma coisa: a corrupção e a maldade humana, elas venceram em determinados momentos, né, na vida de Daniel. Aqui nós encontramos um espaço de tempo muito curto, não é? A grande ideia de que Daniel, mesmo tendo visto a corrupção prevalecer, a maldade prevalecer, no final, Deus se mostrou mais forte do que tudo aquilo que haviam colocado contra Daniel. Repito, irmãos, para Daniel foi um tempo curto. Talvez para muitos de nós o tempo está se estendendo demais. Mas, meus irmãos, nós precisamos nos manter constantes na fé, porque esta é uma experiência viva. Esta é uma esperança viva, melhor dizendo, uma esperança viva. A corrupção, a maldade, a mentira pode ter a sua vitória hoje, mas no final de tudo, Deus vai prevalecer. Deus vai se mostrar mais poderoso, mais forte, e as pessoas vão constatar isso. Independentemente do que aconteça conosco, irmãos, um dia as pessoas vão ver que Deus é maior, que Deus é mais forte. Ele pode não ter te livrado da cova dos leões, mas Ele te livra dos leões. Essa é uma grande virtude que temos em Deus. Irmãos, as virtudes de termos um Deus nos capacita a sermos firmes, a sermos confiantes a ponto de orarmos sempre, a sermos agradecidos e a sermos perseverantes. Posso ouvir um amém para isso? Amém, queridos. Deus te abençoe. Vamos cantar mais uma canção, daqui a pouco eu volto, encerrando o culto de hoje. Essa música a gente cantou um tempo atrás, mas eu gostaria de, mais uma vez, cantar com os irmãos. Eu acho ela muito pertinente para esse momento que a gente tem vivido, que a nossa fé seja constante e que a nossa esperança esteja sempre nas mãos de Deus, sabendo que Ele cuida da gente. Mesmo com as dificuldades, mesmo com as limitações, Ele sempre está cuidando da gente. Vamos lá. Meu Jesus maravilhoso é minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para Ti, pois sei que Tu tens o melhor para mim. Há um segredo no Teu coração, ó, dá-me forças para continuar, guardando a promessa em oração. Firme a Deus está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para Ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de Ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, eterno, não tem fim. Quão grande és Tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no Teu poder. Maravilhoso é, maravilhoso és pra mim. Firme a Deus está o
aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Ok, irmãos, estamos chegando ao final do nosso culto. Eu quero orar encerrando então esse tempo de celebração. Mas antes eu preciso deixar um aviso muito importante para você. Hoje é dia 26 de julho, estamos no último domingo de julho. A partir do próximo domingo entramos então no mês de agosto e estávamos prevendo o retorno aos nossos cultos presenciais agora a partir de agosto. Isso está bem perto de acontecer. Nós estamos ainda dependendo de alguns ajustes no nosso equipamento para que tenhamos a gravação dos nossos cultos. Entenda, né? Nós vamos fazer os cultos de forma presencial aqui no templo da igreja, tá bom? E estaremos, ao mesmo tempo que gravando o culto ao vivo, né? Transmitindo o culto ao vivo, isso que eu quero dizer, estaremos também gravando o culto para disponibilizarmos na internet para aqueles que não podem estar aqui, também nos acompanhar em nossas celebrações. Nós temos um equipamento que está para chegar a previsão é que ele chegue no meado de agosto. Então, ainda vamos ficar alguns domingos. Eu espero, irmãos, que seja no máximo ainda 2 domingos pela frente em agosto, ainda dentro desse mesmo esquema que estamos fazendo aqui agora. Mas, irmãos, assim que esse equipamento chegar e tivermos toda a nossa estrutura pronta para a transmissão e gravação, nós estaremos então, irmãos, anunciando o retorno às atividades presenciais no templo da igreja. Vale dizer, queridos, que haverá um protocolo que está sendo muito natural, não tem muita novidade, a questão do uso de máscara, de álcool em gel, que nós estamos providenciando, enfim, higienização do espaço, tudo está sendo providenciado. Mas, irmãos, talvez o grande contratempo, se é que eu posso chamar assim, estará relacionado à capacidade que será permitida para a participação dos cultos presenciais, que é de 25% dos bancos, né, dos assentos que temos disponíveis na nossa igreja. Isso vai gerar algo em torno, não posso te dar um número preciso, mas posso te dar algo em torno de 100 pessoas em cada culto, em cada celebração. Então, nós vamos ainda pensar em como que nós vamos nos organizar dessa maneira, mas vale dizer apenas uma coisa, irmãos, estamos mais próximos do que imaginávamos do retorno ao nosso culto presencial. Te peço que ore por isso, nos ajude, né? Eu e toda a liderança estamos empenhados, trabalhando, lendo, articulando a melhor maneira possível para retomarmos os nossos cultos presenciais da forma mais segura possível dentro da realidade da nossa igreja, da Igreja Batista do Fonseca. Você vai encontrar aí algumas igrejas que já estão fazendo, né, já estão retomando seus trabalhos, mas, irmãos, cada igreja é uma igreja, cada igreja tem uma realidade. Conheço igrejas grandes que já voltaram e igrejas grandes que eu digo em termos de número de membros, né? Tem igrejas grandes que já voltaram, tem igrejas grandes que não vão voltar agora, nem vão voltar tão cedo. Então, irmãos, cada igreja tem uma realidade, cada igreja tem uma característica e nós queremos voltar dentro das nossas características. Te peço que ore então por isso, tá bom? E compreenda, talvez assim, estávamos, né, para vir em junho, em julho e agora é agosto, já vamos ainda para o meado de agosto. Por favor, compreenda que é um tempo importante para a gente, para que comecemos da melhor maneira possível, tá bom, meus irmãos? Deus te abençoe, muito obrigado. Olha, aqui vão os dados das nossas contas.
né, conta no banco, no Bradesco, conta na Caixa Econômica Federal. Caso você ainda não tenha feito seu depósito, né, devolvido o seu dízimo, sua oferta, está tempo ainda de fazer isso dentro do mês de julho, tá bom? Só entraremos no mês de agosto, no próximo sábado. Então temos essa semana ainda para você deixar a sua contribuição. Muito obrigado a todos que contribuíram, a todos que têm nos ajudado aqui, tá bom, meus irmãos? Deus abençoe. Vamos orar mais uma vez, encerrando o culto de hoje. Senhor, muito obrigado por esse tempo, obrigado pela vida de Daniel, obrigado pelos louvores que pudemos cantar. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem nos sustentado como igreja, tem nos ajudado. Eu te agradeço por todas as pessoas que contribuíram financeiramente, que de forma muito generosa e muito disposta estiveram transferindo, depositando, vindo aqui na secretaria da igreja. Muito obrigado. Deus abençoe a vida de cada um, meu Deus. Abençoe a vida de cada um. Te peço que o Senhor nos ajude também, nos dando entendimento, discernimento a respeito do momento certo para recomeçarmos os nossos cultos presenciais, protegendo-nos, Senhor, de todo o mal. Muito obrigado, porque até hoje não tivemos ninguém diretamente como membro da nossa igreja tendo partido por conta da Covid-19. O Senhor nos guardou de forma extraordinária. Nós te louvamos por isso. Deus, te pedimos pela próxima semana, que seja uma semana também de livramentos, de bênção, uma semana de alegria na Tua presença, de leitura da Tua palavra, de oração. É o que eu te peço em nome de Jesus. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus estejam conosco e com todo Israel de Deus espalhado pela face da terra. Que seja assim hoje, até a volta imperiosa de Jesus Cristo, o Senhor da igreja, o Senhor de cada um de nós. É em nome dele que eu oro e o povo de Deus diz amém, amém e amém. Deus te abençoe e até a próxima.